Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, grande bênção estarmos juntos nesta celebração de Santa Ceia, domingo, dia 1º de maio. Olha como passa o tempo, né? Maio já. E eu queria muito que vocês, por gentileza, abrissem as suas Bíblias no Evangelho que escreveu Marcos, né? E que você, por favor, procurasse aí o capítulo de número 14. E nós vamos ler os versículos a partir do 32, tá bom? Vamos ficar de pé um instantezinho, se for possível para você. Você que está desde a sua casa nos acompanhando também, coloque-se de pé para ler a palavra de Deus, se for adequado para você. E é uma atitude assim nossa, né? De nos organizarmos atentamente para receber a palavra. Diz assim, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32, a palavra do Senhor. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos, meu traidor chegou. Até aqui, texto bem conhecido. Vamos ter uma pequena palavra de oração. Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos. É tão bom hoje de manhã vir para cá e encontrar aqui os meus irmãos, as minhas irmãs, que são a família que o Senhor me tem dado. Eu espero que assim eu seja para eles parte de sua família e como família de Deus nesta cidade, ao lado de todo mundo que é a igreja de Jesus aqui, e neste país, e em todas as nações, e lembramos dos nossos irmãos ucranianos, e lembramos também dos nossos irmãos russos, de todos aqueles que estão sofrendo em meio a esses conflitos, que estão inconformados com esse estado de coisas, mas seguem servindo, invocando o teu nome, em meio a todos os nossos irmãos nas nações que estão em conflitos de guerra, e de tantos outros incidentes e outras demandas. É bom nós nos reunirmos aqui e podermos com liberdade ouvirmos a tua palavra para dar uma resposta consciente na nossa vida, no poder do Espírito Santo. Então assim oramos e assim nós te agradecemos. No santo nome de Jesus o fazemos. Amém, amém e amém. Podem se assentar, por favor, queridos. No limite da aflição, qual deve ser a nossa posição? Se tem uma coisa que na vida nós temos que ter consciência, a gente pode desde já ouvirmos Jesus contando para a gente ouvir direito mais uma vez, é que no mundo teremos aflições. Quando a gente olha, por exemplo, para o Antigo Testamento e a gente encontra ali o povo de Deus, Israel,
Eles não foram um povo que passou ileso das muitas aflições da vida. Eles foram afligidos de diversas maneiras, dando ou não causa na história deles, eles foram afligidos. Basta ir e basta, portanto, você ler as diversas histórias e vai pensar, e vai perceber, vai ali alcançar isto. De fato, o povo de Deus, no Antigo Testamento, Israel, os registros da Bíblia, são de inúmeras aflições pelas quais eles passaram. Quando a gente vai para as páginas do Novo Testamento, a história da igreja, desde o livro dos Atos dos Apóstolos, e quando a gente vai para a história da igreja, contada pelos historiadores, né? Contada de diversas maneiras e que chegam para a gente, por exemplo, o livro dos mártires, e assim por diante. Tanta literatura disponível para que a gente com isso tome contato. Nós vamos perceber desde os apóstolos que eles também enfrentaram grandes aflições, sendo povo de Deus. Então quer dizer que a aflição é coisa de gente, é coisa da gente, é reflexo para a nossa história aqui no palco da vida, pela decisão primeira dos nossos pais, que fizeram com que todos os que deles foram gerados, Adão e Eva, estivessem sujeitos às consequências do pecado que é nosso, daquilo que é uma reverberação, daquilo que é um reflexo das nossas próprias escolhas, das nossas próprias iniciativas, das nossas próprias decisões. Então, por isso que Jesus, eu repito, ele vai dizer, no mundo tereis aflições. E se tem alguém que é marcado pela aflição, se tem alguém que é marcado pelo sofrimento, é o meu Senhor, é o seu Senhor. A história de Jesus, ela é uma história de rejeição, ela é uma história de abandono, ela é uma história de traição, ela é uma história de aflição, ela é uma história de sofrimento. Então, no limite da aflição, qual deve ser a nossa posição? Jesus nos ensina a respeito disso. E Jesus nos ensina aqui no Getsêmani, essa ideia do Getsêmani, o lugar onde as azeitonas, elas eram prensadas, literalmente, para que o bom azeite fosse dela produzido, para ser oferecido, enfim. Então é o lugar da prensa. No limite da aflição de Jesus, o que foi que ele fez? Jesus quer ensinar a mim, Jesus quer ensinar a você, qual deve ser a nossa posição no limite da aflição. Diga para quem está ao seu lado, aprenda com Jesus hoje pela manhã. Aprenda com Jesus a como lidar. Nós dependemos muito disso, das coisas que nós vamos aprender aqui em instantes. Em primeiro lugar, no limite da aflição, lamente diante de Deus. No limite da aflição tem que ter espaço para a lamentação da gente. É o que Jesus ele está fazendo aqui, versículo 34. Diz que em grande pavor e angústia, versículo 33, no versículo 34, ele vai estar dizendo assim, a minha alma, ela está profundamente triste, a ponto de morrer. Quando a gente está no limite da aflição, a gente precisa abrir o nosso coração diante de Deus. Diga para quem está ao seu lado, na aflição, abra o seu coração diante de Deus, querido. Abra o seu coração diante de Deus. Não é proibido dizer para Deus as inquietudes que nós carregamos, não é proibido contar para Deus as coisas que nós pensamos, não é proibido dizer para Deus o que nós estamos enfrentando, seja o que for que esteja passando na nossa alma, nós devemos contar para Ele na cruz. Depois Jesus vai dizer assim, Deus meu, por que me desamparaste? Claro que tem uma explicação esta palavra de Jesus, mas sim, é um
lamento de Jesus. Não é uma murmuração, não é uma reclamação, é um lamento. É você olhar para o estado de coisas na sua vida e você, portanto, entender que não está bom, está extremamente desconfortável, está dolorido, você está no limite da aflição e você precisa, preste atenção nisso, por favor, siga Jesus nesse caminho na sua vida. Aqui hoje pela manhã, enquanto nós estamos orando, sabe o que quer da parte de Deus ser derramado sobre a vida? O poder pentecostal. Para que serve o poder do Pentecostes? Para na hora do vamos ver na nossa vida, a gente funcionar com tudo que a gente pode no poder do Espírito, mas para isso tem que ter consciência. E Jesus aqui, ele está conscientemente abrindo o seu coração diante do Pai. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, se nós não abrirmos o nosso coração diante de Deus, nós vamos transformar isso que está em nós em depressão. Nós vamos transformar isso que nós estamos carregando em agressividade na vida contra pessoas. Nós vamos nos perder, e estas respostas, eu asseguro para vocês, não são nada inteligentes. Me escute direitinho. Essas respostas na nossa vida, no limite da aflição, quando nós não vamos diante de Deus para lamentar, para abrir o coração, elas se transformam em respostas nada inteligentes na nossa vida, que tem a ver com estas coisas que eu disse, e muitas outras que nós vamos dar aí. Você sabe como é que acontece com você. Então aprenda hoje pela manhã com Jesus. Eu sou só um porta-voz. Lamente. E para lamentar, nós precisamos, portanto, fazer como Jesus fez. Nós precisamos orar. No limite da aflição tem gente que faz de tudo, morde o dedo, grita, fica calado, se fecha, não quer conversar com ninguém, ou sai falando tudo e um pouco mais, e a maior parte das coisas que sai falando não deveria contar para ninguém, não deveria destilar para ninguém, mas sai falando, reclamando, murmurando, faz tudo, menos orar. Onde é que a gente lamenta? É na oração, gente. É na atitude de oração. Preste atenção no caminho de Jesus. No limite da sua aflição. O que é que ele vai fazer? Falar com o Pai. Vai abrir seu coração para o Pai. Vai clamar ao Pai. Vai orar. Então diga para quem está ao seu lado assim: na aflição, no limite da aflição, diga aí. Lamente em oração. Mas mais uma coisinha que Jesus nos ensina, que é muito importante quando nós estamos assim, de que nós devemos, no limite da aflição, lamentar em oração, e já aproveita para dizer quem está do seu lado assim, em vigilância. Em vigilância. Em vigilância, vai nos dizer aqui o texto no versículo 34, fiquem aqui e vigiem. Ele tinha consigo Pedro, Tiago e João. Ele está dizendo para os seus, fiquem aqui e vigiem. Eles têm em Jesus a sua referência. Jesus abrindo o coração diante do Pai e em oração diante do Pai, e já dizendo para eles, fiquem aqui e vigiem. Por que é que nós precisamos vigiar? Porque Jesus inclusive vai dizer para eles, depois nós lemos o texto todo, a carne é fraca. Isto significa o seguinte, por que a gente tem que vigiar? Porque a gente precisa cuidar das nossas reações. Você é cuidadoso com as suas reações? Ou você acontece primeiro para depois pensar? E aí, ficou mais difícil. Você concorda? Quando a gente está aflito, a gente já está mais irritado, a gente já está mais nervoso, a gente já está mais desestruturado, a gente já está mais abalado, a gente já está meio assim se perdendo. Então, se você
não lamentar, abrindo o seu coração diante de Deus, numa atitude de oração, e em espírito de vigilância. Preste atenção, gente, esse vigiar aqui é prestar atenção, é dar atenção ao que está acontecendo dentro de você, aos processos que você carrega. Então é importante cuidar das nossas reações, porque quando a gente não faz isso, a gente parte para cima das pessoas. E aí sai da frente, porque eu estou passando. Você está entendendo? Eu vou dizer uma coisa para você. É preciso o poder do Espírito Santo atuando na sua vida para isso não acontecer. Posso ouvir um amém? Amém. Esse aqui é o momento do tal reteté. Sabe do que ele é feito? Consciência para na vida o poder pentecostal funcionar como ele precisa. O resto é fogo de palha, movimento. Então preste atenção no que eu estou dizendo para você. Lamente, ore e dê espaço na sua vida para que o Espírito Santo contenha você. Esse é o poder do Pentecostes, o fogo que tem que queimar para consumir a palha e para ajudar você na vida a acontecer. E aqui eu não estou falando por mal, eu estou falando porque eu preciso. Eu sou um cara, eu sou uma pessoa que eu preciso disso. Eu preciso de muita vigilância, eu preciso de muito autocontrole, eu preciso do Espírito Santo. Por que a gente precisa cuidar das nossas reações? Para a gente não ficar criando ressentimento com todo mundo. Você tem que saber como você funciona. Se você é uma pessoa que se ofende muito fácil, se você é uma pessoa que se ressente muito fácil, se você é uma pessoa assim, que você reconhece e não tem problema de reconhecer, por favor, aqui, eu não estou contra você, não estou querendo deixar você triste, não estou querendo apequenar você, eu não estou querendo fazer você se sentir a pior pessoa do mundo, eu estou querendo mostrar para você, que se você se reconhecer e clamar ao céu, o céu responde com fogo, o céu responde com poder, o céu abraça você e transforma você, e sabe quem que vai colher o benefício disso? Você. E sabe quem mais vai colher o benefício disso? Todo mundo que é gente com você. Vai ficar todo mundo bem. E nós viveremos uma vida de qualidade e abundante, uma vida que satisfaz, como Jesus disse que Ele veio para trazer. Não sem aflições, porque é exatamente no limite da aflição que nós somos convidados a viver todo esse processo. Não se esqueça do que é que nós estamos falando aqui. Mas em quarto e último lugar, além de lamentar, e lamentar em oração, sempre num espírito de vigilância, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Jesus disse, se for possível, Pai, porque eu estou em angústia, eu estou em agonia, eu estou tão triste. Olha Jesus falando, versículo de número 34. A minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Escute Jesus dizendo, já aconteceu isso com você? Olha Jesus dizendo isso. Mas aí então, ele vai clamar, mas a palavra que define a postura de Jesus é, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E isso a gente traduz em uma atitude de submissão completa, incondicional à vontade de Deus. Gente, diga para quem está no seu lado aí, ó, cai na real. Como assim, pastor? A gente já percebeu que a gente não está no controle. Você percebeu como uma pandemia mudaram todos os seus planos? Quantos tinham planos aí para os últimos 2 anos que mudou tudo? Sim ou não? Fala que não. Fala que não, gente. Mudou, mas mudou. Mudou a nossa história, mudou a nossa realidade. Deus continua o mesmo. Deus continua no controle. Entendeu? Mexeu com a sua agenda? Não com a de Deus. Não com a de Deus. Por isso que Jesus sabe, se possível, passa de mim esse cálice. Ele está abrindo o coração, que o negócio está, mas ele sabe que Deus tinha algo que passava por ele,
e que o levava para a cruz, e que era necessário, e que disso dependia a salvação de toda a humanidade. Então submeta-se à vontade de Deus. Vamos fazer uma aplicação simples aqui. De lamento, oração, vigilância e submissão à vontade de Deus. Certo? Senhor, olha, é lamentável o que essa pessoa fez contra mim, o que essa pessoa fez contra a minha família. É indesculpável o que essa pessoa fez contra mim ou fez contra a minha família. Voz de Deus, por isso mesmo que você tem que perdoar. Porque é indesculpável, só tem uma coisa que cura: perdão. E aí Jesus ensina: perdoe, assim como você é perdoado. Porque se perdoar, recebe perdão. Se não perdoar, perdão é faxina da alma, perdão é liberação da nossa vida, da nossa história. Então, não estou sentindo, mas não é questão de sentir, é questão de fazer, de obedecer, de lidar com isso. Então, vamos lá. Experimentou já orar por alguém que magoou você? Você conseguiu de primeira? Você conseguiu falar com Deus de primeira? Ou parece que deu um negócio assim, começou a entrar tudo, deu uma travada geral, você não conseguia nem pensar direito mais, porque só vinha aquilo que você experimentou, fruto do que a pessoa disse, não para de reverberar na sua mente, não para de machucar o seu coração. É fácil, gente? Nem para mim. Nem para mim, porque nós estamos cativos, como gente que a gente é finita, pequena, como a gente é disso daí. Mas daí, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu lamento, Senhor. Eu lamento profundamente, Senhor. Olha o que aconteceu, olha o estado da minha alma. Mas daí em oração, estou contando isso, eu vou, Senhor, se é possível experimentar esse perdão, e Jesus ensinou a perdoar no poder do Pentecostes, no poder do Espírito Santo, no poder que liberta, no poder que transforma, no poder que cura, no poder que interessa para a vida de verdade, que na igreja a gente celebra, a gente explode em adoração, mas a gente sai para a vida com muita consciência em adoração. É lá que eu preciso que esse poder se manifeste na forma de perdão. E enquanto eu vou experimentando esse processo, eu estou atento às minhas reações, todas as vezes que eu tiver que lidar com essa pessoa de novo. Por isso, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A minha vontade é que o Senhor podia dar um jeito de matar logo, tirar, exterminar da face da terra. Mas a tua vontade é que eu perdoe, a tua vontade é que eu ame, a tua vontade é que me libere, a tua vontade é que aquilo que acontecer em mim reverbere para abençoar a outros e ajudar a outros. A tua vontade, ela é sábia, a minha, ela é humana. A sabedoria que eu tenho, diz Tiago, ela é demoníaca, ela é mundana, ela é deste mundo. Mas a sabedoria do céu, ela é pacífica. Só para exemplificar, só para dar uma ideia para a gente de como é que isso acontece. Finalizando, submeter-se à vontade de Deus não quer dizer que nós não possamos ter sonhos e nem projetos. Diga para quem está ao seu lado assim: sonhe, sonhe, projete a sua vida. Pastora Nérida, sonhe. Projete a sua vida, escute isso, sonhe, planeje a sua vida, projete a sua vida. Organize-se para ser funcional, organize-se para ser frutífero. Ontem mesmo eu orava com uma família, já era tarde da noite, por situações de possibilidades de negócio. Eu sempre penso, negócios abertos para gente de Deus são bênçãos de Deus para a gente de Deus, que vai reverberar em favor da causa de Deus de muitas maneiras. Então é de Deus. Agora, por que eu estou contando isso? Porque se temos que sonhar, se temos que planejar, se temos que pedir a Deus intervenções na nossa vida cotidiana, gente, na nossa vida cotidiana, nós só não podemos nos esquecer de combinar tudo isso que a gente carrega
Eu gosto de uma outra frasezinha, que é conjugar. Sabe aquela coisa assim, conjugue o verbo ser no pretérito perfeito. Sabe aquela coisa? É nessa ideia, de você aplicar. Você tem que combinar os seus sonhos, os seus projetos, e eu sempre vou deixar essa frase aqui, no poder do Espírito Santo, com aquilo que é a vontade de Deus. E para discernir a vontade de Deus, a gente precisa conhecer a palavra, entender quais são os princípios, os valores de Deus que regem as coisas que nós pretendemos fazer na nossa vida, o jeito de a gente fazer na nossa vida, tem princípio da palavra. Você quer a bênção de Deus? Você quer o respaldo de Deus para o seu casamento? Você quer o respaldo de Deus para a sua maternidade, para a sua paternidade? Você quer o respaldo de Deus para o seu empresariado, para o seu empreendimento? Você quer o respaldo de Deus para o seu ministério? Tem princípios que regem isso, que norteiam. Senhor, como é que é isso mesmo? O que eu tenho que levar em conta? Quais valores eu não posso negociar? Como é que é do seu jeito e não do meu? Então, quando eu entendo direitinho, e eu olho para o meu sonho, e eu olho para o meu projeto, e eu olho para o meu negócio, e eu olho para as minhas atividades comerciais, para as minhas atividades negociais, e eu olho para o meu casamento, e eu olho para o meu relacionamento com os meus pais, eu olho para o relacionamento com os meus filhos, eu olho para o relacionamento com as pessoas de maneira geral. O que é que eu vou fazer? Eu vou combinar as coisas que eu desejo, que eu anseio, que eu coloco diante de Deus, com os princípios que eu sei sobre como deve ser o meu comportamento, como deve ser a minha atitude, como deve ser a maneira de eu fazer as coisas ao lado das pessoas, tirando do papel, do campo das ideias o que eu pretendo, para que a vontade de Deus esteja assim, presente nisso tudo. Deu para entender? Sim ou não? Deu para entender? Discernir. E aí, gente, quando a gente combina tudo isso, sabe o que a gente experimenta? Aquela paz na alma. Pastor, até quando orar? Até a gente sentir, e isto é de verdade. Porque Paulo vai dizer, seja a paz de Deus, o árbitro no seu coração. Então não é bem o que você sente, mas paz não é um negócio que a gente sente, é muito mais do que isso. É um estado da alma, que só você passando tempo em oração com Deus, lembrando que é a palavra de Deus, só assim, mas é possível, então não está distante de você, está acessível, é que você vai construir esse ambiente de paz, onde você sabe, agora eu posso embarcar plenamente nesse projeto, e eu sei que Deus estará comigo, respaldando, abençoando. Se tiver algum detalhe que me entristeça, o Senhor estará me consolando. Se tiver algo que no meio do caminho vai ter que ter uma nova rota, Deus vai me direcionar. Mas o importante é que eu vou embarcar nisso com a presença de Deus na minha história. Lamente em oração, vigiando, e submeta-se à vontade de Deus. No limite da aflição, qual deve ser a nossa posição? Como Jesus fez. Assim como nós acabamos de dizer. Talvez hoje de manhã, você esteja precisando agora falar um pouquinho com o Senhor. Talvez hoje de manhã você esteja precisando dar uma resposta de fé às coisas que nós conversamos aqui. E eu queria convidar você para orar com a gente. Os meninos e as meninas do louvor também estão convidados a participar desta oração. Mas se vocês já quiserem ir chegando aqui, enquanto escutam a oração, enquanto colocam o seu próprio coração diante de Deus, para aquilo que nos aguarda na sequência, que é a mesa do Senhor, vocês já podem ir fazendo isso. E toda a igreja, você está convidado a orar comigo. Se porventura alguém quiser brevemente sair e vir aqui, você pode. Se você quiser se colocar de joelhos aí um instantezinho onde você está, você também deve fazer isso. Se você quiser permanecer sentado, você que está na sua casa, mas o importante é que você ore.
Deus nosso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te bendizemos. Ouvimos aqui a tua palavra, olhamos para Jesus nosso Senhor, e dele temos um caminho para lidarmos com os limites que nós enfrentamos na nossa vida, que são limites no tempo da aflição, quando nós estamos assim, ó Deus, naquele ponto do desespero, da angústia. Obrigado por nos ensinar qual deve ser a nossa atitude, qual tem que ser o caminho da nossa vida, qual deve ser a expressão do nosso caminhar, qual que tem que ser a nossa iniciativa de vida na vida. Pelo teu Espírito, Senhor, responde ao clamor da tua igreja nesta manhã, e empodera-nos no Senhor, porque os teus filhos, e porque as tuas filhas, Senhor, estão abrindo o coração agora. Abra o seu coração para Deus. Nós estamos abrindo o nosso coração. Abra o seu coração, querido. Abra o seu coração, minha amada. Abra agora. Ainda que você faça isso em silêncio aqui, por uma questão de sua privacidade, mas abra o seu coração e diga: Senhor, eu não estou mais aguentando essa situação, e o Senhor sabe que eu estou no limite, o Senhor sabe do meu desespero, o Senhor sabe da minha angústia, o Senhor sabe tudo, mas eu preciso dizer quão dolorido está sendo. Eu preciso te contar, Senhor, abrir meu coração, rasgar meu coração. O Senhor disse que eu posso fazer isso, o Senhor disse que eu devo fazer isso, então eu estou fazendo, Senhor. Eu estou dizendo, declarando, porque o Senhor, e só o Senhor, é aquele que pode me entender totalmente nisso que eu estou passando. Ah, Senhor, perdoa-nos pelos momentos em que nós fomos descuidados, e que nós não oramos, mas saímos, ó Deus, para nos isolar, para nos fechar, não quisemos enfrentar direito, e por isso não enfrentamos direito, calando-nos, isolando-nos, fizemos da maneira errada a coisa. Perdoa-nos pelas muitas vezes que nós saímos desenfreados, falando, contando, expondo, nos perdendo. Ah, Senhor, como isso complicou as coisas, como não foi bom também. Perdoa-nos pelas vezes em que nós agimos mal, e obrigado pelo perdão que libera a nossa alma, que libera a nossa vida, que libera o nosso coração agora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala com a gente e manifesta a tua vontade, de maneira que nós não temos assim, ó Deus maravilhoso, necessidade de termos nenhuma dúvida sobre quais são os teus caminhos propostos para a vida da gente. Então, Senhor, nós queremos que a tua vontade prevaleça em nós. Nós queremos a manifestação da tua vontade na vida de todos nós. Nós queremos, ó Deus, pensar a nossa vida, planejar a nossa história, projetar os nossos sonhos, levando em conta a tua palavra para nós, levando em conta a tua palavra para a gente, para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa história. Como igreja, queremos levar em conta a tua vontade para a igreja que somos, ao lado de toda a igreja do Senhor nesta cidade. Aliás, abençoa a tua igreja nesta cidade, cada pastor, cada pastora, todos os presbíteros, os diáconos, todo o corpo de liderança e toda a igreja, servos e servas do Senhor, cada expressão da fé em Jesus Cristo, o Senhor abençoa e ajuda nesse mesmo caminho. Te agradecemos, Senhor, pela bênção de hoje cedo, sermos tocados pela tua graça, e assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.